Alô, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estou aqui fazendo este vídeo para compartilhar com cada um dos irmãos a respeito do livro do Apocalipse. A gente sabe que muitas coisas têm acontecido. Não quero de forma alguma me equiparar àqueles que serão considerados falsos profetas, como são, né? Que os falsos profetas têm uma certa pressa em dizer: chegou a hora, se cumpriu, mas a gente fica aguardando diante dos acontecimentos que as coisas têm. Eu quero dar um toque sobre o Apocalipse. O Apocalipse é um livro profético, né? Até as 7 igrejas é profética. Ali não é. Já vi livros falando sobre as 7 igrejas que começa a fazer instruções para as igrejas relativo aos acontecimentos dessas 7 igrejas. Eu creio, irmãos, que as 7 igrejas são proféticas, né? Representando igrejas que existiram no decorrer da história. Não é dispensações de igrejas, né? Porque uma dispensação, para existir, tem que ter o fim de outra. E a gente sabe que no arrebatamento estarão aqui as igrejas representadas pela igreja de Sardes, que é dito até para ele vigiares: se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. As igrejas representadas por Filadélfia, né, que são as igrejas fiéis, conservadoras, que não têm muita força, que a Bíblia diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E é feita a promessa a ela de que será livre da grande tribulação, no capítulo 3, versículo 10, quando diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, é o mundo completo, né? Para tentar os que habitam na terra. Então existe essa promessa. E a igreja de Laodiceia é aquela igreja que representa toda a apostasia dos últimos tempos, né? Igreja que se gaba de ter muito dinheiro, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que é cego, pobre, miserável e nu, né? Em todas as eras nunca houve um período onde no meio chamado cristão tivesse tantas arrecadações, tantas riquezas. Então é justamente representada por Laodiceia, que é uma igreja morna, né? Que ela não está nem fria nem quente. Mas não é isso que estou falando, né? O Apocalipse é um livro que tudo que está nele não poderá ter sido cumprimento de acontecimentos antes de João, certo? Eu vi o teólogo aí um pastor, né, de uma igreja reformada, que é pós-tribulacionista, que ele cita o capítulo 12 do Apocalipse: do filho varão foi arrebatado para Deus, para o seu trono, que para ele é Jesus, e para muitos também. E Jesus não foi arrebatado. Já é uma diminuição da capacidade de Cristo. Aonde foi? Jesus subiu ao céu. Ele não foi arrebatado. É uma forma de diminuir Jesus, né? Tirar o seu autêntico poder, né? Ele disse: é me dado todo poder no céu e na terra. Então não foi arrebatado, ele subiu. Aquele filho varão nada tem a ver com Jesus, porque João só escreveu coisas que iriam acontecer depois. Então a mulher grávida, que está grávida para dar à luz, tudo isso é depois. Então está aqui
Apocalipse 1:1 responde isso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, perdão, as notificou a João, seu servo. Veja bem, as coisas que brevemente hão de acontecer. Então, tudo que João escreveu são coisas que iriam acontecer depois. Então, não vai colocar uma coisa de Jesus, o dragão querendo devorar o filho, que é a mulher que estava grávida, que é Israel, né? Ainda tem gente que coloca aquela mulher como sendo Israel. A gente segue a regra do Apocalipse mostrando que na Bíblia, no Apocalipse, mulher é cidade, né? Não é igreja. Porque alguém quer colocar como o Arthur Bluff, né? Escritor do livro Futuro Glorioso do Poder da Terra, colocando um grupo maior dando a luz a um grupo menor, apresentando aquela mulher como igreja. Mas igreja na Bíblia, irmãos, é cidade. Ou melhor, mulher na Bíblia, no Apocalipse é cidade, né? Apocalipse 17:18 fala de outra mulher, que diz, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E essa mulher também, do Apocalipse, ela representa no mesmo tempo duas cidades. A Jerusalém celestial, enquanto ela está grávida, vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, que é as trevas, né? Representa as trevas. 12 estrelas sobre as suas testas, que nada tem a ver com as 12 estrelas, as 11 estrelas da visão de José, lá diante dos seus irmãos. Então não podemos chegar a essa conclusão que tem a ver. Por causa desse negócio de pegar um trecho do Apocalipse e querer juntar e comparar com alguma coisa do Velho Testamento ou de outra parte da Bíblia, podemos fazer isso quando tem uma certa lógica, uma certa harmonia. Mas foi que Jerônimo fez. Jerônimo foi estudar o hebraico para construir a Vulgata Latina, né? A Igreja Católica produziu aquela coisa chamada Vulgata Latina, e para isso Jerônimo teve que ir estudar no século IV para o século V o hebraico. E quando ele viu lá no livro de Isaías, o texto que provavelmente se refere à queda de Satanás, lá no capítulo 12 de Isaías, né? Capítulo onde, como caíste do céu, ô estrela da manhã, filho da alva. Aí Jerônimo disse, não pode ser, porque lá no Apocalipse Jesus disse, eu sou a brilhante estrela da manhã. Olha só, se fazer essas ligações do velho com o novo. Capítulo 14 de Isaías, né, versículo 12. Como caíste do céu, aí aqui o que foi que Jerônimo botou? Lúcifer. Esse nome Lúcifer não existe no hebraico não, viu? Os judeus, nenhum texto em hebraico tem esse nome Lúcifer. Isso foi coisa de Jerônimo. Por causa do Apocalipse, a estrela da manhã lá era Jesus. Eu sou a brilhante estrela da manhã, porque ainda brilha. E não aqui diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Aí, como caíste do céu, ó Lúcifer. Então já tem aí uma coisa mostrando que não podemos pegar essas estrelas da mulher, que tinha sobre a sua cabeça 12 estrelas, e querer transferir isso para a visão de José, para dizer que a mulher é Israel. É uma extorsão,
é uma interpretação equivocada, né? Então, primeiro que João está vendo uma coisa futura, ele não está vendo uma coisa passada, né? Porque, repetindo o Apocalipse 1, né? Para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Então, é só futuro. Então, quando a gente sabe que tem umas pessoas aí que falam, não, isso está escrito assim porque é o passado profético. Não existe passado profético, meus amigos, meus irmãos. Né? Não existe passado profético. João escreve tudo aqui no passado porque ele está escrevendo depois que viu. E vi subir do mar uma besta. Ele está escrevendo que viu. Ele está escrevendo agora o que viu antes. Mas o acontecimento vai ser depois. Ele viu subir do mar uma besta. Mas isso vai acontecer ainda. Ele está dizendo, e vi. E vi esse outro sinal no céu, um dragão, uma mulher vestida do sol. Tudo ele está dizendo isso. Quando a revelação é mostrada a ele, é explicada, aí sim. Aí ela é dita no futuro. Nós temos o exemplo disso no capítulo 17 do Apocalipse. Capítulo 17, que ele diz que ele viu, né? E disse, e levou meu espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre a besta, de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então ele disse que viu, porque ele estava escrevendo uma visão. Mas quando ele escreve a explicação da visão, ele escreve no futuro, ele não escreve no passado. Porque o anjo começa a explicar a ele, e ele diz assim no versículo 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, já está falando no futuro. Ela vai subir do abismo, né? Aí diz que as 7 cabeças são também 7 reis. 5 já caíram, 2, um é e o outro há de vir ainda, quer dizer, está falando do futuro. A visão foi passada, né? Agora, quando fala dos 10 chifres, capítulo 17, versículo 12 do Apocalipse, diz assim, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão no futuro, né? Porque está sendo João não está tendo uma visão aqui. O anjo está explicando a ele a visão da besta, dos 10 chifres, das 7 cabeças e da mulher montada. Mas ele está explicando que vai acontecer, ele está dizendo no futuro. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17, 13. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Futuro, vencerá. Porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que com eles chamados eleitos e fiéis. Né? Os que estão com eles chamados eleitos e fiéis. Então, nós vemos aqui que tem coisa no futuro. Né? Tem gente que atribui ao cavalo branco lá ser o anticristo. Olha, eu estou explicando a vocês porque o Apocalipse só pode ser bem entendido se você ver compreender que são 2 visões que João teve. Uma do céu, outra da terra. Então, primeiramente, João teve a visão de quando nós seremos arrebatados e o que veremos no momento do arrebatamento. Inclusive ali nós, os salvos, arrebatados, seremos representados por 2 grupos. Os 4 animais que têm a afeição de Cristo, semelhante a um leão, a um bezerro, o outro ter o rosto como de homem
e o outro como águia voando. Vê se não encaixa com os 4 evangelhos. Vê se a Bíblia não diz que nós seremos semelhantes a ele no capítulo 3, né? Versículo 3 de 1 João. Então, aqueles 4 animais, né? Que tem alguma figura mostrando que nós seremos como os anjos, porque lá no livro de Ezequiel tem essa visão com esses 4 seres, com essas mesmas características, que não são os mesmos, que não são os mesmos. E aí é provado, porque o texto lá no original, que agora as Bíblias, né, estão sendo traduzidas corretamente, aqueles 4 animais, ele ouviu a voz entre eles, entre os 24 anciãos, exaltando o cordeiro, né, e dizendo que Jesus comprou eles, né? Então, se a gente lê o capítulo 5, mostrando que esse povo já está no céu, né? Os salvos já estão no céu. Por isso que quando o dragão é derrubado, é dito assim, alegrai-vos os céus e os que nele habitais. São os salvos que já estão lá. E ai dos que habitam na terra, mesmo aqueles que ainda vão ser salvos numa situação muito difícil por não aceitar o número da besta ou o número do seu nome, mesmo aqueles que estarão na terra, mas eles é dito sobre ele, ai dos que habitam na terra, né? Porque tanto Satanás vai enganar uma grande parte, como vai perseguir os que não deixarem ser enganados. Então, quando diz assim, alegrai-vos os céus e os que nele habitais, porque o diabo, vosso adversário, é derrubado, né? Porque o diabo é derrubado, né? E diz, e ai da terra, né? E dos que habitam nela, né? Diz assim, né? Que diz aqui, né? Que no capítulo 12 do Apocalipse, que diz que o dragão foi precipitado, né? Que diz 12:12 do Apocalipse, por isso alegrai-vos os céus e vós que nele habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, isso é no momento do arrebatamento, ele vai perder todo o acesso que ele tinha no céu, certo? Porque esse acesso ele não perdeu quando Jesus subiu. Ele perdeu quando esse filho varão, que representa todos os salvos, for arrebatado e chegar lá no céu, vai haver uma oposição dele e dos anjos decaídos, que não querem aceitar isso. E aí vai haver aquela batalha de anjos com anjos, né? O arcanjo Miguel com os seus anjos, Satanás e seus anjos. E aí é uma batalha de argumentos. E a Bíblia diz que não se achou mais o lugar deles no céu. Então, não se achou no passado, porque é uma visão que João está tendo, mas isso ainda vai acontecer. Então, o maligno, como mostra lá em Jó, ele comparece, acusa as pessoas salvas diante de Deus. E aqui diz que era de dia e de noite. O inimigo que os acusava de dia e de noite, ele foi derrubado. Daí diz, e ai dos que habitam na terra. Então, não tem nenhum vestígio de que os salvos de hoje da nova aliança vão estar aqui nessa grande tribulação, apesar da promessa de 3:10, né? Que Filadélfia representa a igreja conservadora, né? Que da lâmpada das virgens, né? Que estava ali com a sua providência, porque a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é o Espírito Santo, o azeite, né? Porque as loucas foram comprar, onde é que se compra o Espírito Santo? Uma parábola tem que seguir a regra normal de uma parábola, não se compra o Espírito Santo. É o esforço de adquirir algo, é a perseverança na palavra. Então, se fosse o Espírito Santo, não era comprar.
é necessário que as pessoas entendam as regras. Então tem gente que diz que o cavaleiro branco, né, é o anticristo. Dizer que é o anticristo é um erro. Dizer que é Cristo é outro erro. Não é. Só porque Cristo lá no capítulo 19 vem montado sobre um cavalo branco. Mas esses 4 cavaleiros vêm do céu. Né? A voz dirigida a eles vem, né? O original, que aqui é vem e veio. Então, pode ser que no grego que diz vem e vê, seja que eles estão vindo para receber uma instrução, para ir para a terra. Né? Então, irmãos, do capítulo 4 ao 11 é uma visão de João do céu. A prova disso é do capítulo 11, termina tudo. Só é ler. Está lá. Na 7ª trombeta foi dito que os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Tem mais o que contestar aqui. Né? No capítulo 11. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aí lá no capítulo 3 aparece uma besta. Como é que os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo? Que aqui já é o fim dessa primeira visão, que é as coisas acontecendo. Depois do capítulo 12 para frente é o arrebatamento, começa tudo de novo. É tão fácil entender o Apocalipse desta forma. A prova disso é os 144 mil, que no capítulo 7, João escuta e ouvi o número deles. 144 mil, ouvi. Porque João, nesse momento, estava representando os arrebatados, estava no céu, ele não viu. Mas no capítulo 14, quando começa a visão da terra, capítulo 14, versículo 1, ele diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro no monte do Senhor, e com ele 144 mil. Lá ele disse que viu, olhei e vi. Eles ali, a presença do Cordeiro, é bem provável que não seja uma presença física, mas uma presença de proteção, porque esses 144 mil foram assinalados para não sofrerem os danos das 7 trombetas que irão ser tocadas. Né? Só serão molestadas as pessoas que não tiverem, porque os salvos que não receberam o nome da besta já foram eliminados, já foram mortos. Aqui, aí esses 144 mil vai ser preparado para esse período aí das trombetas, que esses salvos que foram mortos pela besta estarão lá no céu aguardando. É só olhar a 6ª trombeta, ou melhor, o 6º selo, que o céu se escurece, que os homens... E depois da vinda de Cristo tem as das trombetas. Não, ali não é a vinda de Cristo. Ali é um momento que Deus se levantará para assombrar a terra, como diz lá no capítulo 2 de Isaías. Então, o primeiro cavaleiro representa justamente o que tem no capítulo 14 do Apocalipse, quando começa ali uma advertência para o povo. Né? O anjo passa pelo meio do céu dizendo que não aceite, né, o número da besta, que não tem perdão, vai ser atormentado. Aí diz que um anjo passou no meio do céu trazendo aqui ajeitado, né? Mas não é, ou não tem o ômnicron lá no grego, não. É um evangelho eterno. O evangelho é o mesmo sempre, que é boas novas. Mas ali está mostrando que é o evangelho do reino. O evangelho que Jesus disse que e este evangelho do reino será pregado para todas as nações e então virá o fim. E é por isso que tem esse evangelho do reino pregado nesse período aqui, né? Que 14:6 do Apocalipse diz assim, ó: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. O que Jesus disse: este evangelho será pregado, né, o evangelho do reino, que é o que as falsas testemunhas, né, de
Jeová, os russelistas, estão pregando agora. Eles acham que é eles que vão pregar, mas não é. Os 144 mil estarão numa obra em Israel, reconciliando o povo para a vinda de Cristo. Quando Jesus vier, o povo já estará, de Israel já estará todo reconciliado. E eles vão apenas lamentar. Verão, todas as tribos da terra se lamentarão. E aí lá em Zacarias verão aquilo a quem traspassaram, que João também fala. Então, irmãos, o Apocalipse se torna difícil para os teólogos que não querem descer do seu púlpito de marfim, querem ficar numa coisa antiga e tradicional que não condiz com a palavra de Deus, de tradições de homens. Então, a gente futuramente vamos ver a questão do perigo de se crer no arrebatamento pós-tribulacionista, né? O perigo de ser pós-tribulacionista, porque tem um perigo nisso. Outro dia o camarada estava dizendo, o reformador, que nós não temos problema nenhum. Se formos arrebatados agora, tudo bem. A gente acha que é depois da grande tribulação. Agora, ruim é para eles, que vão ser pegos de surpresa, de repente ver esses problemas todinhos da grande tribulação e eles não estão preparados para isso. Não, eles é que têm problemas com o entendimento errado. Então, amados irmãos, não deixem, né? Aqui eu quero apresentar a vocês, se inscreva nesse canal, né? Você que ainda não é inscrito, certo? Se adquira o meu livro, né? Que é Porque o Tempo Está Próximo, que é justamente mostrando que tem duas visões. Eu fiz uma coisa aqui que não me arrependo, né? É um livro para batistas. Eu tenho feito pessoas de outras denominações adquirirem, mas tem muita alfinetada, né? Perdoe mais uma vez, amados. Então é isso. Eu quero que vocês analisem, aquele que adquiriu o livro, converse com o seu pastor, né? Porque tem aquela história, né? Quando você compra um remédio que tem a propaganda na televisão, lá não recomenda. Não desaparecendo do sintoma, procura o médico, né? Mas você pode procurar o seu pastor. Eu sei que ele tem a posição dele sobre o Apocalipse, mas se você ler esse livro, você vai ser ajudado a entender essa visão de João, que é uma da terra. É provado isso, não tem bicho de sete cabeças. Não tem dizendo que as sete trombetas é primeiro os castigos, na mesma sequência das sete taças, né? É o que dizem. Só que as sete taças é um castigo maior. Mas se na sétima trombeta o reino do mundo já passaram a ser do Senhor e do seu Cristo, já está tudo consolidado. É o mesmo terremoto que teve na sétima trombeta, tem na sétima taça. Saraivas, um grande terremoto, né, que nós acreditamos que é um solavanco que o nosso Deus vai dar na terra para ela que se tornar diferente, né? Aquilo que Isaías disse, que João repete, o Batista, né? Todo, toda ilha, todo monte será aplainado, né? Todo vale será aterrado. Então haverá ali uma planeação da terra para um milênio. Então é isso, amado amigo. Adquire este livro, né? Que é bem barato. Você que me conhece, né? E aqueles que não me conhecem possa contactar. Mas consulte o seu pastor. As divergências são grandes sobre o entendimento do livro do Apocalipse, né? Cada um tem a sua forma de entender, mas no meu eu tenho assim a base de dois teólogos doidos, né?
que é S. Taylor e Arthur Blufeld, que são duas pessoas que vai escrevendo assim, tem muita coisa, tem muita espinha, né, para tirar, mas tem uma boa carne também. E me ajudou muito esses dois teólogos dos anos 70, né? E veja que as ideias não envelheceram. Então é isso, amigo. Se inscreva neste canal. Deus abençoe cada um de vocês. E ore pelo nosso ministério. Amém.